Olá pessoal, numa constelação nós temos o constelador, que é quem possibilita o processo da constelação. Nós temos o constelado, que é quem leva a sua questão para ser constelada, e nós temos o representante, os representantes. Então os representantes são pessoas que não têm nada a ver com o constelado, que não conhecem a história do constelado, que não sabem quem é aquela pessoa e que vão para se trabalhar e que são convidados a participar daquela constelação. Então, como é que funciona na prática? Várias pessoas vão para uma constelação, se sentem de alguma forma chamadas, mesmo que não conheçam o que é uma constelação, nunca tenham participado de uma, elas vão para a constelação. Sentamos todos, né? Normalmente nas minhas constelações eu costumo fazer em círculo, eu gosto dessa forma de círculo, acho que todos conseguem se ver, tem uma energia que se fecha ali. E o constelado senta ao meu lado, eu entro no campo mórfico dessa pessoa, né, do sistema familiar dessa pessoa, vejo alguma imagem que pode trazer aquilo que é prioridade para ser vista, conto para a pessoa qual que é essa imagem e a pessoa diz o que sente quando tem alguma coisa, quando ouve aquela imagem ela diz o que sente, o que tem a ver com a história, até o que tem a ver com aquilo que ela pensou em constelar quando ela agendou aquela constelação. O que acontece é que, de acordo com a imagem que a pessoa vai trazendo, com as informações, eu vou pedindo para ela escolher. Então, escolha alguém que possa ser você, dentre essas pessoas que estão presentes. E a escolha, ela deve ser feita, não assim, pensando, essa pessoa se parece comigo, eu gosto dessa ou não. Mas olhando nos olhos de cada uma das pessoas que estão ali, você vai saber quem que pode ser o representante para você, o representante para o seu pai, para sua mãe, para alguma outra pessoa que esteja envolvida na tua história, para uma característica sua, para uma doença, para o medo da morte, para a depressão. Então, são pessoas que vão ocupar esses lugares. Essas pessoas, o representante, ele fica de pé no centro, né, dessa roda. E ele vai se esquecer de toda a informação que essa pessoa trouxe sobre a história dela e vai sentir no corpo, né, qual é a informação que aquele campo está trazendo. Todas as pessoas conseguem sentir essas informações do campo, isso é um processo natural. Aliás, nós sentimos mesmo sem estar numa constelação, que a gente muitas vezes não se dá conta, né? Às vezes tem atendimentos que fora da constelação que eu me sinto mais cansada, outros eu sinto alguma dor, algum desconforto físico, e quando eu converso com a pessoa é alguma coisa que ela também está sentindo. Tem alguns atendimentos que eu bocejo muito, então aí tem toda uma energia também que está circulando. Então o campo ele está presente, às vezes você vai visitar alguém e você sai daquele lugar e fala, não estou me sentindo bem. Então isso, na verdade, é só o campo se manifestando, né? E na constelação é assim. E uma coisa que as pessoas perguntam, né? Nossa, mas eu trabalhei tanto nas constelações de hoje, né? Normalmente é um dia cheio de constelação. Então as pessoas falam, nossa, eu fui chamado para todas as constelações, né? Nem preciso mais me constelar de tanto que eu constelei. E é isso. É muito legal a gente ver que aquele papel, né, aquele lugar que a gente foi chamado para ocupar, também diz muito sobre a gente. Por que será que eu fui chamada para ser a mãe daquela pessoa? Naquela história, uma mãe tão dura, e eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou dura e tal. Qual foi a mãe dura que passou na sua história? Ou a sua própria mãe, ou alguma mãe dentro do teu sistema familiar que foi assim, que foi julgada, que foi condenada, né? Então, quando a gente ocupa o lugar de um representante, né, quando a gente está ali como representante, ocupa o lugar de alguém no sistema ou de alguma situação, a gente tem assim um presente divino mesmo, de poder se ver naquele lugar, ou olhar e falar, nossa, como eu sou assim, reconhecer, né? Eu sou muito assim. Ou falar, puxa, olha como se sente aquela pessoa
que fez alguma coisa que eu julguei até então, ou que muitos da minha família julgaram até então. Agora eu posso olhar para essa pessoa e perceber que não deve ter sido fácil. Mas eu só consigo ter essa ressignificação a partir desse lugar, né? Olhando para uma constelação ou atuando como representante é muito forte, mas também quando a gente vai, e às vezes a gente não é chamado para ser representante em uma constelação, mas a gente pode assistir, e aí a gente também ganha um presente divino, porque a gente olha para toda uma dinâmica de funcionamento, que certamente alguma parte dela está presente no meu sistema familiar, então a gente olha para essa dinâmica inteira e a gente pode ver o grande quadro, a gente pode ver aquele que foi a vítima, entre aspas, né? Porque ninguém é vítima, mas aquele que foi a vítima, aquele que foi o algoz, o outro que ficou em cima do muro, aquele que tomou partido, defendeu, aquele que se jogou na fogueira para salvar, né, o algoz. Então, você vê toda uma dinâmica acontecendo e isso, sem dúvida, promove uma mudança, uma ressignificação para todas as pessoas que estão presentes numa constelação e também para o sistema familiar de todos aqueles que estão numa constelação. Então, quando a gente vai para uma constelação, quando a gente pisa, né, põe o pé numa constelação, a gente não está apenas indo lá se conhecer um pouco melhor, se desenvolver, né? A gente vai e a gente carrega junto todo o nosso sistema familiar. Então, constelação familiar, você pode saber mais sobre isso acessando meu site, que é www.maricordeiro.com.br, ou se inscrevendo no meu canal no YouTube, que é Mari Cordeiro.